Olá pessoal, meu nome é Yuri Falcão, eu sou professor de Direito do Trabalho e de Seguridade Social e venho aqui para conversar com vocês um pouco mais sobre essa questão da reforma da Previdência. Na verdade, não se trata propriamente de uma reforma, na verdade é a destruição da Previdência Social e os trabalhadores como um todo precisam estar muito alerta a este processo. Tenho feito algumas palestras em sindicatos, convidados por professores em algumas escolas, mas me foi demandado construir um vídeo um pouco mais longo em que a gente debata essas questões da reforma da Previdência para que alguns professores, líderes sindicais, estudantes possam também se munir de argumentos jurídicos para poder fazer essa discussão nos seus locais de atuação. A primeira questão a gente discutir é em relação à Seguridade Social. Como a gente pode ver no slide, na verdade, a Constituição de 88 estabeleceu que a Previdência Social faz parte de um todo chamado Seguridade Social, em que está conjunto também a saúde e a assistência social. Então a gente tem que ver a Seguridade como uma espécie de uma grande caixa d'água, em que nessa caixa d'água entram recursos para financiar a Previdência, a saúde e a assistência, e saem valores para os benefícios da Previdência Social, benefícios assistenciais. Então, primeira questão é analisar a ideia da Seguridade Social. E essa Seguridade Social no Brasil, ela é superavitária. Ao contrário do que se diz por aí, de que a Previdência estaria quebrada, na verdade, se a gente analisar a Seguridade como um todo, a gente vai perceber que ela é superavitária. Por quê? Na verdade, os argumentos de que a Previdência Social seria um setor específico da Seguridade é um argumento falso. Na verdade, a gente vê no próximo slide que a Seguridade Social, ela engloba a Previdência, e engloba também alguns valores, alguns tipos de tributos que financiam a Seguridade Social. Além das contribuições dos empregadores e dos trabalhadores, a COFINS e a CSL, por exemplo, elas servem para financiar a Seguridade. Se a gente for às leis que instituem esses dois tributos, a gente vai ver lá, na Lei Complementar 70, que institui a COFINS, você vê claramente que um dos objetivos da COFINS é financiar a Previdência Social. Quando a gente vê a lei que institui a contribuição sobre o lucro líquido, fala do financiamento da Seguridade Social como um todo. Então, o argumento do governo que a Seguridade Social ela seria feita por formada por três grupos estanques, na verdade é um argumento falacioso. A Previdência Social é parte da Seguridade Social e ela deve ser assim interpretada. E essa Seguridade Social, como a gente pode ver, ela é superavitária. Se a gente analisar uma tabela realizada pelos fiscais da Receita Federal, pela Anfip, a gente vai ver que a Seguridade Social como um todo, ela é superavitária. Em 2015, na verdade, a gente recebeu, fez o recolhimento de 694 bilhões para a Seguridade Social, enquanto a gente gastou, na verdade, com os benefícios previdenciários e todos os gastos na saúde, cerca de 683 bilhões. Então a gente percebe que a Seguridade Social ela tem um superávit de 11 bilhões de reais. Então o argumento do Estado, do governo federal, de que há um déficit na Previdência Social é um argumento mentiroso. A gente tem uma série de tributos para custear esses valores, tanto em relação à assistência, como à saúde, como à Previdência. Então, não existe déficit, que esse que seria o principal argumento trazido pelo governo para a realização da reforma. Na verdade, o que se pretende é mascarar algumas situações que o próprio governo realiza para retirar dinheiro da Previdência Social. Primeiro com a utilização da DRU, a desvinculação das receitas da União. Desde 94, com outros nomes, essa desvinculação retira dinheiro da Seguridade Social e é destinada para outros gastos do governo federal. Só em 2015 foram 63 bilhões de reais que foram retirados da Seguridade Social e direcionado para outros gastos do Executivo, boa parte delas pagamento da dívida pública para banqueiro. Além disso, a Seguridade Social realiza uma série de renúncias, o governo realiza uma série de renúncias de receitas da Seguridade Social. Em 2015, essas renúncias ficaram em 65,4 bilhões de reais a menos para a Seguridade Social. Mais que isso, existe um déficit de empresas bilionário com a Previdência Social, empresas inclusive em operação. A JBS agora envolvida no escândalo da carne deve 1,8 bilhões à Previdência. Todos os gastos chegam a 452 bilhões de reais. Esse valor precisa ser cobrado da Previdência Social e ele conseguiria suprir em muitos déficits que o governo diz existir.
Mas a gente tem um elemento fundamental do orçamento público que consome nossos recursos, que é os juros da dívida pública. Só em 2015, nós gastamos 430 bilhões pagando benefício a aposentados, a pensões, pessoas sem condições de trabalhar, gerando renda para essas pessoas, interiorizando o recurso, e gastamos 501 bilhões com o pagamento da juros da dívida para poucos bancos internacionais. Então, na verdade, não há um déficit na Previdência. Há, na verdade, uma prioridade ao pagamento de dívida e de gasto do dinheiro público com outras situações, com outros gastos que não necessariamente são aqueles fundamentais para o nosso trabalhador. A gente analisa agora, essa proposta de emenda constitucional formulada pelo governo Temer. Na verdade, é uma destruição da Previdência, E a começar por quem propôs. Quem propôs essa reforma, o secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, ele é, na verdade, um membro do Conselho Gestor do Brasilprev, Ou seja, é a raposa tomando conta do galinheiro. Se a gente olhar também o relator dessa reforma, o deputado Arthur Maia, ele recebeu financiamento de empresas ligadas ao setor financeiro que também operam planos de previdência. Então, na verdade, a gente tem um relator da reforma com o deputado Arthur Maia, recebendo recursos dessas empresas, e o próprio formulador no governo federal também recebendo recursos, participando da Brasilprev. Então, temos aqui uma série de raposas tomando conta da nossa Previdência Social. Mas vamos ver exatamente quais são as reformas que querem ser colocadas em prática, quais são os temas. Primeiro, o mais discutido, é a questão da idade mínima para aposentadoria. A proposta é unificar para todos a aposentadoria em 65 anos de idade e 25 de contribuição. Isso para homens, mulheres, trabalhadores rurais, urbanos, segurados especiais, servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. A ideia é unificar todos esses trabalhadores em uma mesma idade e um mesmo tempo de contribuição, sem perceber as diferenças entre eles. A gente significa isso, nivelar por baixo a Previdência Social dos trabalhadores, entre o regime próprio, que é o regime dos servidores públicos, e o regime geral. Então, ao invés de garantir direitos maiores aos trabalhadores da iniciativa privada, é retirar direitos dos servidores para colocar um nível mais rebaixado, que acaba sendo o regime geral de previdência. Além disso, além dos 65 anos de idade, a cada ano, quando houver um aumento da expectativa de vida para além dos 65 anos, a gente tem um aumento de mais um ano na idade para a aposentadoria. Então, se hoje é 65, pode ser que daqui a 5, 10, 15 anos, 20, suba para 70 anos a data para a aposentadoria. Então, isso é praticamente inviabilizar a aposentadoria no Brasil. Mas não é só isso. Além das regras que dificultam o acesso, a gente tem um cálculo da aposentadoria. Você começa com 51% do valor do benefício e acresce mais 1% a cada ano. Então, somando com 65 anos de idade e 25 de contribuição, você tem 76% do valor do benefício que você receberia hoje. Para você ter 100% desse valor, é necessário ter 49 anos de contribuição, ou seja, trabalhar desde os 16 anos até os 65, de forma ininterrupta, sem qualquer situação fora do mercado de trabalho, contribuindo todos os dias. A gente sabe, pelo mercado de trabalho brasileiro, que isso é praticamente impossível para o trabalhador no nosso país. Essas regras de aposentadoria significam também atingir 3 grupos principalmente. Primeiro, as mulheres. Quando aumenta a idade das mulheres para a aposentadoria, para a iniciativa privada aumenta em 5 anos, para a maior parte das servidoras públicas aumenta em 10 anos. É uma perda muito grande para as mulheres, sabendo que as mulheres têm dupla jornada, muitas vezes tripla jornadas, precisa trabalhar, estudar e ainda cuidar da família. O governo afirma que houve uma melhora nesses índices, que os homens estão atuando mais em casa. A gente sabe como isso é uma verdade relativa e que sobrecarrega ainda mais as mulheres. Além disso, professores e professoras perdem a sua aposentadoria especial. Os professores vão ter que trabalhar o mesmo período de 65 anos e contribuir por 25 anos para poder ter acesso à aposentadoria. Então, acaba a aposentadoria especial. E, por fim, os trabalhadores rurais, pescadores, extrativistas, os que a gente chama de segurados especiais, eles também perdem a sua forma especial de aposentadoria. Eles vão ter que contribuir individualmente por cada membro da família para ter acesso à aposentadoria daqui para frente. Não vai ser mais como é hoje com relação à produção, e com base em 15 anos de trabalho efetivo no campo, como pescador ou como extrativista. Vai ter que contribuir todos os anos, por 25 anos, todos os meses por 25 anos, para poder ter acesso a essa aposentadoria.
sabendo a dificuldade que é o campo brasileiro, né, a baixa renda, a sazonalidade, ou seja, se tem seca você não produz, né, se chove demais você não produz, se você tem períodos do ano para poder fazer essa produção, no final das contas essa reforma vai destruir a aposentadoria especial, que significa muito para o nosso campo brasileiro, né? A gente tem cerca de 82% dos municípios brasileiros dependem da aposentadoria rural. A gente tem esse senso comum de que é a aposentadoria rural que mantém os municípios do interior. E isso é uma verdade. Cerca de 82% desses municípios dependem desses valores. Mais de 70% dos municípios no Brasil, o valor que o governo federal passa pelo Fundo de Participação dos Municípios é menor do que o que os seus aposentados recebem pela Previdência Social. Então, a Previdência Social é uma política de interiorização e distribuição de renda fundamental que com essa reforma vai ser acabada. Outros temas também, né, previstos nessa reforma acabam com o direito do trabalhador. A aposentadoria agora só vai ser concedida se não houver nenhuma possibilidade de reabilitação do trabalhador. A ideia é que as perícias fiquem mais difíceis, né, que os aposentados por invalidez diminuam em quantidade para que o trabalhador passe o máximo de tempo trabalhando. A compulsória sobe para 75 anos de idade, né? Não vai haver mais a contribuição ficta, né, de 1,2 para homem, 1,4 para mulheres em situações de insalubridade, né? Não há mais, pela reforma, a aposentadoria especial para atividade de risco. A gente tem também a perda da redução, né, na verdade, dos valores de idade e de tempo de contribuição para deficientes físicos limitados a 5 anos, na contribuição 10 anos de idade. Então, trabalhadores de mina, por exemplo, que se aposentam com 15 anos atualmente, vão ter que trabalhar muito mais, pelo menos 20 anos, né, e chegar até os 55 anos de idade para poder se aposentar, o que é praticamente impossível. Na verdade, a destruição desse direito desses trabalhadores. E, por fim, né, a reforma possibilita a instituição de regimes complementares operados por bancos. Não mais o Estado vai operar os já ruins sistemas de regimes complementares. Pode ser os bancos a operar isso. E a gente sabe que os bancos podem quebrar e, com isso, levar o dinheiro do trabalhador. Mas a reforma ainda é muito pior, né? Com relação à pensão por morte, ela praticamente destrói a ideia de pensão, de você deixar um valor para a sua família, né? Quando o trabalhador morre ou o aposentado morre, a família vai receber uma cota inicial de 50% do que aquele trabalhador receberia se estivesse aposentado ou do que o aposentado de fato receberia, e mais 10% por cada ente familiar, podendo ser, né, esse valor inferior ao salário mínimo, né? Então você pode deixar para trabalhar a vida inteira e deixar para a sua família um valor inferior do que o salário mínimo no país, né? Além disso, você não pode mais acumular as aposentadorias, né, para esses trabalhadores. Imagine que um trabalhador ele dá aula no Estado, dá aula no município e na iniciativa privada. Ele poderia se aposentar pelos 3 regimes: regime próprio do município, regime próprio do Estado e regime do INSS. Certo? A Constituição permite isso. Mas se esse trabalhador vier a falecer, a família vai ter que escolher um dos 3 trabalhos deles, né? Um dos 3 para ter a aposentadoria, um dos 3 regimes, não vai poder acumular os 3, e por essas regras de 50% de cota familiar, mais 10% por cada dependente. E mais, quando essa esposa deste professor se aposentar, ela vai ter que escolher ou a aposentadoria dela ou a pensão que recebia. E justamente nos momentos mais difíceis da vida, quando você precisa de mais recursos, o plano de saúde é mais caro, os remédios são mais caros, já na velhice. Então essa reforma ela é destruidora dos direitos dos trabalhadores. Mas ela ainda é muito pior, né? Ela atinge também não só os benefícios da Previdência, como também os benefícios da assistência social. Ela dificulta o acesso ao LOAS, né? Aquele benefício de prestação continuada, o BPC, né? Que a gente fala também, chama cotidianamente de LOAS. Atualmente, a idade mínima para a concessão do BPC é de 65 anos. Com a reforma, ele sobe para 70, podendo aumentar à medida que a expectativa de vida dos maiores de 65 anos aumente. Então, pode ser que chegue a 75 anos, daqui a 10, 15 anos, né, a concessão do LOAS. Isso para uma situação em que esse benefício é concedido para as famílias mais baixa renda, né, do país. Então, você significa uma destruição
da assistência social, né, que hoje beneficia 4,5 milhões de famílias. Se a gente multiplicar isso por 4, dá mais de 20 milhões de pessoas. Então, além disso, né, esse benefício de prestação continuada, hoje em dia, pela Constituição, é garantido em um salário mínimo. Com a reforma, essa desvinculação do salário mínimo, o próprio governo especula que será em 45% no salário mínimo, e a própria reforma propõe que seja criada uma lei que endureça ainda mais a concessão desse benefício. Então, esse benefício assistencial, que mantém uma grande quantidade de idosos com mínimo de dignidade, deve acabar. Na verdade, o objetivo dessa reforma é destruir a Previdência Social, né? É dificultar o acesso dos trabalhadores ao direito à Previdência Social, né? Ou reduzir o tempo de recebimento dessas parcelas, né? A ideia é destinar os recursos para a iniciativa privada, né? E essa iniciativa privada pode quebrar. Hoje, por exemplo, o Postales, o Fundo Complementar dos Correios, está quebrado, deve mais de 5,5 bilhões. Lá em 2008, o Lehman Brothers, o quarto maior banco dos Estados Unidos, quebrou, o equivalente ao nosso Bradesco aqui. Então, se o Lehman Brothers quebrou lá, por que não pode acontecer uma crise e amanhã o Bradesco quebre e leve consigo a poupança de milhares e milhões de brasileiros? Então, é extremamente danoso esse objetivo, né? E mais, a ideia de reduzir o valor pago dos trabalhadores pela Previdência significa aumentar o recurso para o pagamento da dívida pública brasileira. Então, na verdade, o que o governo quer é ter um superávit primário maior, ou seja, ter mais recursos para pagar aos banqueiros. Ainda assim, a reforma trabalhista, que a gente já viu a aprovação da terceirização, tende a piorar ainda mais essa situação. Na verdade, existem outras alternativas a esse processo, que seria, por exemplo, a constituição de um fundo soberano para a Seguridade Social. A gente usar todos os valores do pré-sal para fazer um fundo para pagar as aposentadorias nesse processo de envelhecimento da população. Mas o que a gente tem visto é o governo vendendo o pré-sal a preço de bandana para várias empresas. O mais recente lote foi para uma empresa francesa. Então, ao invés da Petrobras explorar diretamente esses recursos e ir para o fundo que podem financiar a Seguridade Social, por exemplo, tem ido para financiar os lucros de empresas multinacionais. A gente também precisa modificar a forma de taxação para que haja a taxação mais forte sobre as grandes riquezas, as grandes fortunas. O Brasil, a nona maior economia do mundo. Já foi a quinta, hoje é a nona. Então o Brasil tem muito dinheiro, a questão é que esse dinheiro está extremamente concentrado. É preciso que haja uma distribuição de renda melhor, feita pelo Estado, e a Previdência Social ela ajuda muito se ela não for destruída, e de forma que haja uma taxação maior dessas grandes riquezas. É preciso também acabar com as desonerações que o governo concede a várias empresas. Durante a Copa e a Olimpíada foi feita com praticamente total desoneração das empresas que operaram para ter lucro nesses grandes eventos, e também pensar em novas fontes de custeio que atendam exatamente essas situações daqueles que mais recebem, ou também de atividades que precisam ser desincentivadas, como o consumo de drogas, como cigarro, e outras situações. Além disso, e fundamentalmente, a gente precisa fazer a auditoria da dívida pública. A dívida pública consome quase 42% do nosso orçamento, e o Equador, por exemplo, promoveu uma auditoria da dívida que reduziu essa dívida em 70%. Imagine se desse gráfico aqui a gente consegue reduzir 70% dessa área amarela, esse dinheiro seria utilizado para outros gastos sociais do governo. Então, tem outras possibilidades que precisam ser exploradas antes de uma reforma que destrua a Previdência Social. Na verdade, gente, essa reforma, como mostrei aqui, é extremamente danosa. É preciso os trabalhadores lutarem para modificar isso daí, para impedir que isso avance, e isso só se faz com luta social, com manifestações como a que ocorreu no dia 15 de março e outras manifestações que vão ocorrer pelo Brasil, porque só muda a vida quando a gente luta. Então, só a luta que vai mudar a nossa vida, a gente conseguir barrar essa destruição da nossa Previdência Social.